professor Jami Said, ministro workshop, oficina e palestra na Biblioteca Parque de Niterói. Se chama A Arte da Feminilidade, Sagrado Feminino, e também coordeno sarau na biblioteca. Hoje eu trago uma palestra para vocês chamada A Emancipação da Mulher no Brasil. Na sociedade atual, começamos a nos acostumar a conhecer mulheres escritoras, pintoras, cientistas, políticas. Algumas em profissões nas quais, até poucos anos, era impensável encontrar uma mulher que pudesse ter êxito e reconhecimento. Há menos de um século, as mulheres não tinham nem a metade dos direitos que têm agora, especialmente no que se refere à vida pública e política. Para chegarmos aonde estamos hoje, centenas de mulheres tiveram que demonstrar ser excepcionais para ganhar terreno em um mundo dominado pelos homens, em favor da igualdade de direitos. Força, valentia e humanidade são algumas qualidades destas mulheres que estiveram no momento preciso fazendo a diferença na história do Brasil. Na metade do século XIX, algumas mulheres começaram a reivindicar seus direitos. A educação no Brasil. No Brasil, as mulheres puderam se matricular em estabelecimento de ensino somente em 1927 e o direito de cursar faculdade somente 52 anos após, em 1887. O país formaria sua primeira médica. Nessa época surgiu a primeira médica brasileira, mulher brasileira, a defender a emancipação feminina. O nome dela era Nízia Floresta Augusta. Ela lutou pela alfabetização de meninas e jovens e publicou artigos em jornal e muito mais atividades, que ela teve nessa época para libertar e emancipar a mulher. Ela achava que a educação era o primeiro passo para a emancipação da mulher. Em 1850, algumas mulheres brasileiras organizaram sociedades abolicionistas. O ativismo abolicionista sinalizou o início do fim da escravidão. E essas mulheres colocaram as mulheres brasileiras na política, coletivamente e de maneira inédita. Vou destacar algumas. Maria Firmina dos Reis, escritora, jornalista, musicista e professora primária. Defendeu a abolição em jornais com poemas, charadas, contos e o primeiro romance brasileiro de autoria feminina chamado Úrsula, em 1859. Chiquinha Gonzaga escandalizou senhoras com seus modos livres. Isso mesmo, com seus modos livres, e fascinou senhores que a gracejavam e trocou o casamento pelo piano e pela música. Então, gente, eu vou falar um pouco para vocês aqui também sobre sororidade e sobre empoderamento feminino, já que estamos falando de mulheres e sobre a emancipação da mulher no Brasil. A sororidade é a fraternidade entre as mulheres e a união e a aliança entre mulheres baseada na empatia de companheirismo em busca de alcançar um objetivo em comum. O que é empoderamento feminino? Empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos,
com total igualdade de gêneros, conhecido também como empoderamento das mulheres. Esta ação consiste no posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos. O empoderamento feminino busca o direito das mulheres de poderem participar de debates públicos e tomar decisões que sejam importantes. Então, esse é o empoderamento feminino. Falando de mais uma mulher aqui, né, que deixou um grande legado para a gente, vou destacar também Maria Amélia Queiroz, professora pernambucana, abolicionista, além da contribuição escrita, proferia palestras públicas em defesa da libertação dos escravos e do divórcio. Leolinda Dalto, grande percursora do feminismo do Brasil e muitas outras, né, atividades e legados que ela deixou no Brasil. Outro movimento concomitante foi a luta da mulher pelos direitos políticos. Era formado por mulheres livres, pensadoras, que criavam jornais e escreviam livros e peças de teatro. Aconteceram movimentos de mulheres operárias e as mulheres libertárias lutaram contra a exploração da força de trabalho, baixos salários e opressão sexista. Tinha ideias próprias em torno do processo de emancipação da mulher que contrastava com o moralismo conservador da época. Então, as mulheres estavam desde o início do século e em várias épocas lutando pelo direito para deixar esse legado que nós temos hoje para dar continuidade. Nós temos que dar continuidade, né, e honrar todas aquelas que vieram há séculos atrás lutando pelos nossos direitos. Em uma sociedade igualitária, sabemos que traz muita desigualdade na questão de gênero, né? Quando falamos em salários, jornadas de trabalho, dedicação à criação dos filhos, entre outros itens. Eu tenho algumas estratégias que eu posso deixar aqui para vocês, né? Que vocês podem usar para conquistarem suas autonomia e igualdade quando se trata de tarefas domésticas dentro da sua casa. Primeiro, desapegue, né? Você não é uma mulher maravilha. Então, que tal pedir ajuda do parceiro, dos filhos para as tarefas domésticas? Mas atenção, aceite o jeito do outro fazer também, né? É importante. Reforço positivo. Sempre que o filho ou o parceiro ajudarem, aproveite para elogiar também, né, gente? Não custa elogiar. Não fica reclamando. Ah, não tá bom. Ah, nisso. Pelo menos eles estão tentando ajudar vocês. Dê um reforço positivo. Certamente eles se sentirão motivados a continuar contribuindo com vocês. Faça uma lista e distribua para todos. Isso é muito importante. Uma casa funciona igual uma empresa. Faça uma lista das tarefas diárias de vocês. E delegue para a família. Deixe as regras claras, assim como os resultados também esperados. É muito importante, mulheres, que tem muitas mulheres que fazem isso. Não usar sexo como forma de punição com o marido. Tipo, se você não me ajudar, eu não vou fazer isso. Se você não fazer isso, eu vou deitar, você vai dormir no sofá. Acontece muito isso, né? Outro ponto importante é esse, que sexo é sexo. Serviço doméstico é serviço doméstico. É muito comum que dentro da rotina de trabalho, filhos, casamento, trabalho, a mulher esqueça de si mesma às vezes. Reserve um tempo por semana para cuidar de você. Vá ao salão de beleza, faça um esporte, uma caminhada, ouça música, dance, saia com as amigas para um cafezinho, enfim. Faça algo que você goste e te faça relaxar. É muito importante você tirar um tempo para você, né? Então, eu vou aqui apontar, né, para o futuro da sociedade. Eu vou deixar alguns aspectos
relacionados à mulher aqui, que é muito importante, né? Mulher à frente de batalhas, isso é muito importante, né? Eu tenho até umas considerações para deixar para vocês, mas eu, antes disso tudo, eu vou deixar o nome de umas mulheres aqui que também elas precisam ser lembradas, né? Elas precisam ser lembradas. Elas também deixaram um grande legado, uma grande conquista para nós mulheres, que é Leila Diniz. Tornou-se símbolo da mulher brasileira independente. Helena de Troia, figura mitológica da Grécia. Nós não estamos falando aqui, nós estamos falando da emancipação brasileira, mas nós também temos que lembrar de algumas outras mulheres que merecem ser lembradas. E Helena de Troia é uma dessas, que é a figura mitológica da Grécia, de beleza e graça incontestável. Teria sido o motivo pelo qual os gregos trabalharam os troianos na famosa guerra, ganha especialmente por um cavalo de madeira. Temos também a Nefertari, que foi uma grande mulher do Egito de 1830 a.C., rainha egípcia, junto com seu marido, o faraó Akhenaton, alterou as crenças religiosas de seu povo para o monoteísmo e levou-os a louvar o sol ao invés da lua. E temos muitas outras importantes. Essas aqui são algumas que eu citei, né? Porque hoje aqui a palestra é sobre a emancipação da mulher no Brasil. Então a mulher sempre esteve à frente de batalha de movimentos sociais. E a participação da mulher nos movimentos sociais é muito importante. Então vou deixar umas considerações aqui para vocês importantes. Cheguei à conclusão importante de que, apesar da inserção da mulher em movimentos sociais e sindicais, ainda prevalece a monopolização masculina. Isso porque ainda existe o preconceito de que a mulher é frágil para o enfrentamento de determinadas situações. Em vista dos acontecimentos em relação à política brasileira e os movimentos populares que surgiram nas ruas em favor de uma política sem corrupção, pois tem uma capacidade organizacional. Então, nós temos que, sim, frequentar as plenárias, nós temos nosso direito de fala, nós temos nosso direito de reivindicar, entendeu? De aprovar as leis, de fazer as leis. Nós estamos aí agora em fase de pandemia, onde tem maior índice de feminicídio. Temos que lutar pelos nossos direitos de trabalho e igualdade de salário. Então eu vou falar um pouco sobre coragem, já que a gente está falando de mulher, dessas mulheres fortes, empoderadas. Temos que ter sororidade. Falamos das mulheres brasileiras, sobre a importância da educação, sobre Nízia Floresta, entre outras. Então nós vamos falar de coragem, né? É muito importante que a coragem, né, vem do coração e do corpo que luta. Não importa de onde vem, mas para onde vai. Que sempre temos o poder de escolha, mesmo quando tudo está difícil e parece não ter saída. Temos que ter coragem para lutar e, com muito estudo, mudar nossa realidade. A chama do nosso sonho é o combustível para a motivação, que por sua vez é a força propulsora para realizar, acertar e errar, e continuar a sonhar. Sim, é necessário uma certa dose de coragem para se expor, mas também é preciso ter muito preparo e perseverança. A conclusão que chego é que o melhor treino para ser corajoso é enfrentar o monstro que te aflige, ou melhor, a frustração que te paralisa. Coragem, né, gente? Tem que ter coragem para as coisas, até para lutar. O que é a coragem? É a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. E é o que faz viver, lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo, e a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Platão correlaciona a coragem, a razão e dor.
A virtude humana é algo que agrada a todos, de dosar as coisas já que nenhuma das virtudes pode ser exercida em exagero. Uma das questões centrais da filosofia explica na seguinte ideia: as virtudes podem ou não ser ensinadas? A resposta é simples. A virtude é algo que pode ser intrínseco ao indivíduo, ou seja, algo de nascença. Entretanto, é bem mais provável que ela seja a criança, imita e segue a conduta dos adultos que estão ao seu redor, né? A criança sempre imita o adulto. Então, vocês também têm que ter coragem para dar continuidade ao seu legado, à sua família. Já que a criança imita o adulto, vocês têm que ter coragem para tomar atitude, coragem com as suas atitudes dentro de casa, com o que você fala dentro de casa, com o que vocês passam para os seus filhos, principalmente para suas filhas. Então, conversem. Muitas histórias, lendas e contos trazem em sua raiz uma lição moral, uma conduta de vida que implique no exercício de determinada virtude. Sendo assim, a dramatização dessas histórias pode ser uma maneira simples e eficiente de abordar não apenas a virtude da coragem, mas também todas as outras virtudes, visando, acima de tudo, o bem-estar da vida em sociedade. É preciso que, antes de abordar a virtude da coragem, através das atividades diferenciadas, reconheça a coragem de si mesmo e naqueles que estão ao seu redor. Afinal, apenas essa percepção lhe permitirá seguir em frente em sua profissão e na busca de novas abordagens. Treine sua mente e seu espírito para ter prazer ao invés de dor. É questão de exercício contínuo. Não será fácil no início, porém, com persistência e disciplina, tudo é possível. Acredite. O tempo todo, você tem a oportunidade de escolher como será seu próximo segundo.